Fala galera, vou te fazer uma pergunta. Qual rende mais? Um CDB de 120% do CDI, um CDB pré-fixado de 14% ao ano ou uma LCI de 96% do CDI? Se você ficou com alguma dúvida, assista esse vídeo até o final que a gente vai responder essa pergunta. Então pessoal, passando para a nossa planilha de simulação, eu vou simular junto com vocês qual rende mais. Eu peguei aqui um exemplo de um CDB pós-fixado de 120% do CDI, um CDB pré-fixado de 14% ao ano e uma LCI ou LCA remunerando 96% do CDI. Ah, mas Lucas, da onde você tirou isso? Eu entrei rapidamente na minha plataforma de investimento que eu uso, entrei na parte de títulos de emissões bancárias, né, que principalmente são os CDBs, LCIs e LCAs. E quando a gente olha, o que a gente observa? A gente tem aqui um CDB Banco Master remunerando 14,25% ao ano, é pré-fixado, né? Um outro CDB aqui do Banco mesmo Master de 14%, um outro CDB de 121% CDI, um outro de 121% e por aí vai. E quando a gente desce mais um pouquinho, só LCI e LCA, a gente observa que tem aqui uma LCI do Rabobank remunerando 96% do CDI, 95% e assim por diante. Portanto, quando a gente olha na nossa planilha, vamos simular essas três remunerações e vamos entender qual rende mais no final das contas. Vamos supor que a gente vai carregar cada um por um prazo de 2 anos, ou seja, a gente vai pagar a menor alíquota do imposto de renda para aqueles papéis que têm pagamento de impostos, ou seja, é o 15%, e o meu investimento inicial vai ser R$1.000, certo? O CDB, ele depende do CDI ao longo desses 2 anos, correto? Então eu tenho que descobrir qual é o CDI do ano 1 e do ano 2 futuro. A mesma coisa por 96% do CDI, que ele depende do CDI. Lembrando que na parte de impostos, o CDB ele vai pagar a tabela regressiva do IR e LCA, obviamente, é zero, pois não tem pagamento de impostos. O CDB de 14% ao ano pré-fixado, ele não depende de nenhum indexador, ou seja, ele vai dar 14% ao ano fixo, porque ele é pré-fixado. Vamos descobrir qual que é a expectativa do mercado para o CDI daqui 2 anos. A gente entra num site chamado Relatório Focus e vamos pegar aqui a última publicação do relatório de mercado do Focus. O que é? Ele resume as estatísticas calculadas pelos formadores de preços do mercado, pelas entidades do mercado. Todas elas têm uma expectativa para onde vai esses indicadores. A gente vai pegar aqui essas indicações. Se a gente dá um zoomzinho aqui no Focus, relatório de mercado, ou seja, aqui está em 23, a gente olha aqui, opa, Selic. Lembrando que a Selic é a nossa taxa básica de juros e o CDI, na média, é 0,1% abaixo da Selic. No final de 23, o mercado espera que a Selic vai estar em 11,75% ao ano. Em 24, 9,25%, em 25, 8,75%. Ou seja, a gente quer o CDI no ano 1 lá para o final de 24 e o CDI no ano 2 lá para o final de 25. Então vamos pegar aqui, ó, expectativa de hoje, né, do mercado, 9,25, 8,75. A gente vai colocar aqui, ó, 9,25 e 8,75. A mesma coisa para o CDI do LCI e LCA, porque é o mesmo indexador. Beleza, galera? Alguma dúvida pode escrever nos comentários. Inserir aqui uma linha, a remuneração total ano 1 e a remuneração total ano 2. A gente vai pegar esse 9,25% vezes quanto que ele vai remunerar sobre o CDI? 120% do CDI. Eu vou separar remuneração pós. Então aqui é o nosso 120% e aqui é o nosso 96%. Aqui é zero, pois ela já é pré-fixada. Mas vamos repetir para ficar fácil aqui para as minhas contas. Então a gente vai pegar esse 9,25 vezes o 120%. Vamos abrir aqui uma casa para a gente poder ver. 11,1%. Vamos travar aqui na linha 6. E qual que é a remuneração total do ano 2? A gente só faz isso, ou seja, 120 do 875. A mesma coisa para a nossa LC LCA, só que ela remunera 96% desse CDI do ano 1 e do ano 2, certo? E a remuneração do CDB pré-fixado, que ela é fixada em 14%, é pré
fixada não depende do CDI. Perfeito. Agora a gente vai calcular a remuneração final. Então, a nossa remuneração final, ela vai ser a remuneração do ano 1 mais essa remuneração, vezes 1 mais a remuneração do ano 2. Como a gente está falando de rentabilidade a juros compostos, por isso que a gente pega 1 mais esse cara, vezes 1 mais esse cara. Então aqui dá isso aqui vai dar o nosso 130 e aqui vai dar o nosso 118%. Opa, primeira observação aqui, você pode imaginar, opa, o CDB pré parece que paga mais. Sim, na remuneração bruta. Vamos pegar aqui a nossa remuneração bruta, antes do pagamento de impostos. Nosso patrimônio bruto vai ser esse cara, vezes o nosso R$1.000. Para todos esses três papéis, ele vai ser isso, R$ 1.227,70. Nesse papel, sem considerar impostos, R$ 1.299,60 sem considerar impostos e LCA R$ 1.180,3 considerando impostos, porque a LCA não paga imposto. Então, nosso patrimônio líquido, a gente sabe que a LCA, a gente vai somar impostos, que é zero, ele vai dar esse cara. Agora vamos descobrir quanto paga de imposto desse nossos dois CDBs. Lembrando que o imposto ele é pago sobre a remuneração, sobre o quanto você ganhou ao investir e não sobre o patrimônio inicial. Então, quando você ganhou aqui, você investiu R$1.000, você ganhou R$ 227,70, então é sobre esse valor que você vai pagar imposto. Como o CDB ele segue a tabela regressiva de impostos, a gente pode colocar aqui, ó, tabela regressiva de impostos, renda fixa, ó lá, até 180 dias, 22,5% de imposto, 181 a 360, 20%, por aí vai. Quando passa de 2 anos, a gente tem uma alíquota de 15%, que é o que a gente vai usar. Mais 2 anos, 15% de impostos. Esse cara final, menos nosso investimento inicial, para a gente pegar só a remuneração e inserir sobre isso os impostos, vezes pagamento de impostos. Vamos travar essa célula para depois carregar. A gente vai pagar R$34 aproximadamente de impostos. Sobre esse cara, a gente vai pagar R$44,9 sobre a remuneração do CDB pré-fixado. Por que isso foi mais? Porque nitidamente ele remunerou mais, uma remuneração maior, incide imposto, você acaba pagando mais impostos, porém na mesma alíquota de 15%. Então, quando a gente conclui o patrimônio líquido, que ele é o bruto menos esses impostos, a gente vai ter essas remunerações líquidas. Opa, meu amigo e minha amiga investidor, o que a gente conclui aqui? Que nessa simulação dos papéis de emissões bancárias disponíveis hoje na minha plataforma de investimento, um papel de CDB pré-fixado de 14%, que é do Banco Master, ele remunera mais do que os outros CDB de 120% de CDI e LCI, LCA. Então essa é a resposta para a pergunta inicial do nosso vídeo. Claro, eu tenho que fazer aqui uma ressalva para ser sincero com você. Aqui a gente pegou algumas expectativas do mercado do CDI no ano 1 e no ano 2, isso pode mudar. Dependendo desse patamar, essa remuneração ela vai mudar. Pode ser mais, pode ser menos. Então, por exemplo, vamos supor que o CDI não vai para 9 nem para 8. Vamos somar mais 1% em cada um, ou seja, não vai diminuir tão rápido esse CDI hoje de 12 e 25%, que é o nosso patamar hoje. Tem que somar um aqui. Vamos ver o que acontece na remuneração líquida. A gente soma esse cara aqui. Eu vou somar também no CDI do ano 2. Vamos somar mais 1% no CDI. Ou seja, eu estou falando que o CDI ano 1, em vez de 9,25, ele vai para 10,25. Vai diminuir 2% do patamar de hoje. Ou seja, o ano 1 é lá no final de 2024. No final de 2025, eu estou supondo que o CDI vai estar em 9,75%, ao invés dos 8,75% que é a expectativa do mercado hoje. Então, nessas condições, a gente iguala também para LCI e LCA, o que a gente vai ter? Opa, olha lá, ainda assim o CDB pré, ele vai pagar em tese mais do que LCI e LCA. Aliás, é uma boa dica para você investidor, preferir papéis pré-fixados na casa de 13, 14%, em vista de uma expectativa do mercado de que a Selic ela vai cair. Agora, eu fiquei pensando, mas
Lucas, eu olhei na minha plataforma, tem também alguns CRAs, CRIs, debêntures, remunerando CDI mais 2, CDI mais 3, PCA mais 7. Como eu comparo essas remunerações com esses meus papéis que a gente acabou de falar aqui? Claro, meu amigo, minha amiga investidora, no próximo vídeo vou te responder essa pergunta. Nos vemos lá. Um grande abraço.